avaliando retrospectivamente a performance, digamos assim, o desempenho, não numa perspectiva pessoal, mas numa perspectiva da casa e da equipa, que é aquilo que verdadeiramente importa. É uma casa notável, com uma notável equipa, de facto com um esforço enorme, uma enorme carga de dedicação dessa mesma equipa, tem-se meticulosamente cumprido os programas determinados para cada ano. Ou seja, não só se fez tudo aquilo que estava programado, por extraordinário que possa parecer, como se fez mais do que aquilo que estava programado, porque tem ocorrido algumas outras aventuras, digamos assim, que não estavam sequer previstas do ponto de vista do desenho da programação, mas que têm sido, de facto, cumpridas. Do ponto de vista da afirmação desse valor identitário ou dessa marca, como se quiser dizer, é evidente que uma programação assertiva se torna fundamental. E a programação foi desenhada, de facto, com esse objetivo. De obedecer a critérios de estrito rigor científico, evidentemente, portanto, jamais banalizando a aproximação ao património, mas também assenta em pressupostos de natureza comunicacional, trazendo, nomeadamente, para o exterior aspectos que são, por regra, pouco conhecidos ou que subjazem por trás das grandes exposições, mas também mobilizando a construção desses aspectos, e refiro-me, nomeadamente, ao trabalho de investigação que é realizado no museu ou para o museu. Dar razões para falar continuamente do museu. A inauguração de uma exposição é sempre uma forma de comunicar e de atrair públicos, e é vital que a palavra Museu Nacional de Arte Antiga, ou MNAC, como na gíria começa a ser cada vez mais conhecido, seja um nome familiar a toda a gente e seja um local onde as pessoas sentem que é ótimo vir passar uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite. E, aliás, a essa programação propriamente expositiva, outras se lhe têm associado, como, por exemplo, a programação musical, que se tem intensificado no museu e que ajuda a intercruzar públicos, tal como, do ponto de vista da programação, se tem entrecruzado dinâmicas de relacionamento com a contemporaneidade, sempre com o objetivo de ajudar a comunicar o acervo do museu, e que também auxiliam essa noção transversal dos públicos do Museu Nacional de Arte Antiga, de que não é um público consumidor de arte antiga, é um público consumidor de arte e cultura tout court, e é isso que efetivamente importa. A afirmação do Museu Nacional de Arte Antiga passa pelo cumprimento escrupuloso da sua missão. E a sua missão é de salvaguarda, estudo, mobilização e comunicação do património que lhe está confiado, interagindo, entendendo como, naturalmente, uma plataforma giratória que põe em circulação o património inteiro, não é? O que se quiser, não é? Que abre para outros feixes. Outros eventos têm, de algum modo, sido também realizados pontualmente, porque também nos importa criar essas relações. Não sei se posso dizer, mas, por exemplo, a festa da Time Out este ano foi realizada aqui no museu, mas deliberadamente realizada no jardim e não no museu, em contexto de museu, mas não no museu. Foi ótimo, porque trouxe, enfim, é uma marca do roteiro de Lisboa, portanto ajuda a pôr o museu, a ancorar o museu no próprio roteiro do consumo cultural e da fruição da cidade, o que é importante. Temos feito isso com outros parceiros, ancorando o museu em programas que são transversais e que fazem passar por outros museus ou por outros locais, pontualmente, mas são sempre situações subsidiárias, são aspectos que vêm de algum modo complementar e ajudar a gerar o efeito de escala, mas a essência do nosso trabalho, aquilo que deve ser o nosso espaço de concentração, é a produção enfim, como digo, o estudo, investigação e comunicação do acervo do museu ou da reflexão que promove. Portanto, na verdade, é aquilo que se chama a programação, e é aí e nesse sentido que a marca do museu, como referiu, deve funcionar. Não, o sistema em que o museu vive não é esse. Digamos, nós, como nas velhas Olimpíadas, corremos por amor aos loiros da virtude e da vitória. Tem-se traduzido, evidentemente, num aumento de recursos para o Estado, mas não para o museu, porque o museu não tem orçamento próprio e não partilha
as receitas que gera, porque conseguimos fazer o exercício de contabilizar se estivermos, digamos, enfim, interessados nele, porque na verdade é um exercício teórico, voluptuoso, se quiser dizer, o de saber em que percentagem é que nós contribuímos para o aumento das receitas. Conseguimos naturalmente saber isso fazendo contabilidade, mas como desse exercício não resulta nada de prático para o museu e enfim, o tempo não abunda na casa, como é fácil de compreender, não tenho interessado especialmente por ele, mas é da ordem da aritmética, pois se há aumento de visitantes, há com certeza aumento de receitas, se há catálogos que se editam e se vendem, há aumento de receitas, se há mais visitantes, a loja vende mais. E por aí fora, não é? Portanto, é da natureza das coisas que o aumento de visibilidade e o aumento de visitantes gera aumento de receitas. Não é possível repercutir a dinâmica do museu na loja, porque a loja do museu não é a loja do museu, é a loja no museu. Isto é a loja do Serviço Central, do antigo IMC, agora a Direção-Geral do Património Cultural, é um dos polos dessa loja, se assim quisermos dizer, que tem lojas em todos os museus e equipamentos, portanto não somos nós que a controlamos, logo evidentemente que sabemos pelo nível de esgotamento dos produtos que o aumento de visitantes gera maior consumo na loja, mas não é possível exercer sobre a loja uma ação programática como aquela que se exerce no domínio das exposições, porque a loja efetivamente é apenas domiciliada aqui, os produtos que estão colocados na loja ou à venda não são da nossa responsabilidade. De todo, nenhum, mas é o que é. Avalio muito bem do ponto de vista da experiência em si. Em primeiro lugar, porque ela resultou muito bem do ponto de vista do que eram os critérios de exigência que eu à partida colocava e que tinham que ver com dignidade inquestionável da presença e, obviamente, tudo aquilo que é inerente às boas práticas museográficas, não é? A segurança inquestionável também de todo o acervo que lá estava depositado, estabilidade das peças, enfim, conservação preventiva, tudo tinha que ser acautelado, ou seja, a ideia era criar um polo do museu no centro de uma cidade virtual, como se o museu estivesse também ele numa situação central, mas ali em território artificial. Essa aliança fez-se, creio eu, de forma perfeita, graças ao talento da arquiteta Manuela Fernandes, que soube conceber o pavilhão onde se fizeram suceder as duas exposições e a toda a componente gráfica, evidentemente, da autoria da equipa de João Bicker, portanto estávamos muito bem assessorados e permitiu-nos fazer duas coisas. De um lado, uma que não é contabilizável, que é o impacto do ato de comunicação. Não há, evidentemente, um circuito fechado entre o público que passa no Colombo e que se repercute no museu de modo direto, mas existe a bondade da ideia e da noção. É evidente, quanto mais nós comunicarmos, quanto mais divulgarmos, quanto mais afirmarmos a familiaridade com a instituição do Museu Nacional de Arte Antiga, pois tanto mais forte é a sua presença como referencial coletivo e, por conseguinte, tudo isso só pode gerar um círculo virtuoso. O público do pavilhão era um público igual ao público do museu, ou seja, isto parece bizarro de dizer, mas é um público que não transportava sacos, o que significa que, genericamente, se dirigia ao pavilhão de forma organizada, sabendo o que ia ver e guardando depois, ou indo propositadamente, ou guardando os seus afazeres para uma fase ulterior. A capacidade de dar um tratamento preferencial passa por recursos administrativos que também não pertencem ao museu e, portanto, não nos é fácil trabalhar nesse domínio, isto é, fazer uma parceria em que o público
que entra no pavilhão do Mená, no Centro Colombo, dispõe, por exemplo, de uma senha que lhe dá um desconto no bilhete de entrada no museu. O projeto foi, de facto, muito enriquecedor e a nós também, porque nos ajudou a sair do casulo Museu e Cultura, onde estamos habituados a trabalhar, com pessoas com quem naturalmente temos identidade, formas de raciocinar, etc., e levar-nos para uma relação de trabalho com um grupo de pessoas com uma formação completamente diversa e sermos capazes de criar entre ambos harmonia e um projeto comum, porque evidentemente que o projeto envolveu também o próprio Centro Colombo, tal como a Cooperativa Árvore, que era aliás a parceira intermediadora, e as relações de trabalho são extremamente importantes, e as relações de trabalho com o outro, o conhecer do outro, o ver as coisas, aprender a ver-nos a nós na perspectiva do outro, boa, má, corrigindo-a, construindo-a, evoluindo em conjunto, porque o que falta fazer é exatamente isso, é fechar a abóbada entre a sociedade e a cultura. Os bons negócios fazem os bons amigos, e eu acho que a cultura contribui, e o património, portanto, quando nós falamos da cultura é uma palavra demasiado vaga, mas especificamente dentro da cultura, o setor do património, contribuem ativamente para a geração de riqueza e para a economia, e devem contribuir, evidentemente, porque geram postos de trabalho, porque que se torna necessário também sustentar, etc. E, por conseguinte, veria como absolutamente lógico que de uma operação desta natureza resultassem benefícios do ponto de vista da sustentabilidade do equipamento. Para chegarmos a esse ponto, é necessário que exista um consenso coletivo suficiente, e esse consenso passa, voltamos sempre ao mesmo, pela comunicação da marca, pela afirmação do valor identitário deste museu. Quanto mais transversal ele for, quanto mais consensual for, mais fácil será chegar a razoáveis consensos sobre a forma como ele deve ser mantido e apoiado.